A paróquia São Domingos está comemorando seu centenário de existência. A festa será no dia 3 de agosto próximo. E hoje nós vamos acompanhar o 7º dia da novena preparatória desta grande festa. Aqui estamos junto ao capitel Nossa Senhora Consoladora, situado na RS 129, divisa entre São Domingos do Sul e Vanini. A procissão, neste 7º dia, vai em direção à paróquia São Brás de Vanini, que até 1968, a atual paróquia São Brás pertencia a São Domingos. Além da comunidade São Brás, pertencia a São Domingos as capelas Nossa Senhora do Caravaggio e São Paulo. Vamos acompanhar a procissão até a Igreja Matriz São Brás de Vanini.
assim eu passaria do 100. para homenagear Santo Domingos. Há 100 anos atrás, Santo Domingos do Sul começou a sua nova caminhada de paróquia, sendo emancipada da nossa paróquia mãe, Casca, São Luís Gonzaga de Casca. Na época eram capelas, São Valentim, São Domingos do Sul, São Domingos, também em São Domingos do Sul, São Gotardo, também em São Domingos do Sul, e do nosso pequeno município, Capela Nossa Senhora de Caravaggio,
capela na época São Brás e capela São Paulo. No giro de 100 anos, o Pai São Domingos visitou todas as capelas da sua paróquia e concentrou-se em olhar para seus fiéis aqui na igreja de São Brás Vanini. Estamos aqui presentes para, com uma forte salva de palmas, receber São Domingos. Viva São Domingos! Viva as capelas que compunham São Domingos! Eu gostaria nesse momento de convidar o prefeito municipal de Vanini deixar a sua palavra de bem-vindos ao povo de São Domingos como anfitrião do nosso município. Então convido o senhor prefeito municipal Ireneu José Bugoni. Quero saudar o padre Dionísio, estender a saudação ao padre Darcy de Bastiani. Quero saudar o professor Alcídio, coordenador do Conselho Paroquial aqui de Vanini. Da mesma forma, saudar os demais conselheiros, saudar os conselheiros da paróquia de São Domingos aqui presente, saudar a todos e a todas e dizer que para nós é uma alegria ter a oportunidade de estarmos recebendo esta comunidade de São Domingos para comemorarmos os 100 anos de paróquia de São Domingos. Parabéns! Parabéns à comunidade em geral, que construiu ao longo desses 100 anos uma linda história. Eu tenho certeza de que a partir do momento que deram o primeiro passo, sempre lutaram para que a comunidade em geral fosse bem atendida e o crescimento da sociedade e da comunidade fosse avançando dia após dia. Sei que quantas e quantas mãos que lutaram pelo mesmo objetivo. E eu sempre digo de que quando o objetivo for alcançado, é porque existem muitas pessoas lutando. E independente do que cada pessoa faz, a função de cada pessoa sempre é importante para alcançar o objetivo. E se existe mérito por isso, o mérito é de todas as pessoas que de uma forma ou de outra trabalham e contribuem. Parabenizar toda a comunidade, agradecer pela presença de cada um de vocês e dizer-lhe que o município de Vanini sempre receberá vocês de braços abertos. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Queríamos deixar de mencionar a fé que move o nosso povo, dos nossos imigrantes vindos da Itália, da Polônia, de vários países da Europa, que chegaram em nossas terras, em matas virgens, e desbravaram as nossas regiões. Tudo começa há 100 anos atrás, quando São Domingos passa a ser paróquia. Primeiro vigário, o cônego Josué Bardim. Em nosso município, passamos agora pela Escola Cônego Josué Bardim, em homenagem a ele, que foi um grande incentivador da educação. Nós também queríamos desejar a todos os párocos que passaram por São Domingos, o Monsenhor João, o Padre Dionísio, o Padre Dálcio. Não vou citar todos os nomes porque eu vou esquecer algum, tá? Então eu gostaria que recebessem um fraterno abraço de todos nós a essas pessoas que dedicaram a vida para nos orientar na fé e na oração. E eu pediria a todos os padres da paróquia São Domingos
e todos os padres que passaram pela nossa paróquia São Brás, que recebam agora um afetuoso e forte salva de palmas. Viva São Domingos! Viva! Viva São Paulo! Viva! Viva Nossa Senhora do Caravaggio! Viva! Viva São Brás! Viva! Viva São Domingos! Viva! Neste momento, nós vamos fazer a entrada das comunidades. Por comunidade, eles vão levar seus santos até a igreja e aí as outras pessoas ficam. Nós começamos pela ordem das capelas mais antigas. De 1909, nós temos a capela Nossa Senhora de Caravaggio. Então eu pediria uma forte salva de palmas ao pessoal que ainda reside em Nossa Senhora do Caravaggio. Chamamos agora o pessoal da capela São Paulo, de 1922. Forte salva de palmas ao pessoal da capela São Paulo. Agora, chamamos o pessoal da capela São Brás. Cadê a capela São Brás? O santo está aguardando. Aqui. Vamos lá, pessoal. Agora eu pediria ao pessoal que pertence à paróquia São Brás fazerem a entrada na igreja para no próximo momento recebermos São Domingos em nossa igreja. Então, pessoal da paróquia de Vanini, por favor, entrar na igreja para receber São Domingos. Neste momento, então, vamos conduzir São Domingos à nossa paróquia, antiga capela São Brás. E nós pediríamos a quem está na igreja que o que tiver na mão acene, batam palmas. É um dia de festa para nós receber São Domingos. Então, São Domingos, seja bem-vindo à sua antiga capela São Brás.
Nesse momento, convidamos o pessoal da Capela Nossa Senhora de Caravaggio para fazer a leitura para conhecimento de todos da história de Nossa Senhora de Caravaggio. A comunidade de Nossa Senhora de Caravaggio, criada em 1909, pertencente à paróquia de São Luís Gonzaga de Castro. Com a criação da nova paróquia de São Domingos, em 1925, passa a fazer parte como capela da paróquia de São Domingos, tendo como primeiro vigário o cônego Josué Bardi. Em 1968, com a criação da paróquia São Brás, a capela Nossa Senhora de Caravaggio passa a integrar a paróquia São Brás. E o primeiro pároco foi o padre Fernando Gazola, sendo auxiliado pelo padre Alexandre Stuzinski. A comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, criada em 1909, foi moldada pela fé dos primeiros imigrantes italianos, vindos do norte da Itália em 1906. As famílias Bertramini, Balbinotti, Colli, Pelissari, Visioli, Tivola e Ouro, que traziam em suas bagagens muita coragem e trabalho para desbravar a mata e formar suas famílias. Traziam também em seu coração a fé em Jesus Cristo e em Nossa Senhora. Esses moradores sentiram a necessidade de um tempo de fé e oração, comunitário, erguendo a primeira capela com tábuas de pinheiro araucário serradas à mão pelos moradores. O nome da capela foi escolhido por todos. No seio da comunidade já existia a fé em Nossa Senhora. Uma das famílias tinha uma imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, imagem esta trazida da Itália. Logo foi acolhida e proclamada a padroeira da comunidade. Anos mais tarde, chegaram algumas famílias de imigrantes poloneses, famílias Gracinski, Langa, Jaruzelski e Tix. Os imigrantes encontraram o local repleto de mata de araucária, que aos poucos foram derrubadas, cedendo espaço para a construção das casas e o cultivo da terra. As principais culturas na época eram o milho, o trigo, e próximo às residências, o pareiral de uva, o gado, os cavalos, os burros e mulas, sendo esses utilizados no serviço da agricultura e transporte. Logo, os moradores sentiram necessidade da construção de um moinho, movido pela força da água, onde moíam grãos de milho e trigo para fazer a farinha e o fubá, construído pela família Gracinski. Isso aconteceu em 1908. Por volta de 1930, a mata nativa e os pinheiros da araucária serviram de matéria-prima para a instalação da primeira serraria pela família Batistella. Esses moradores de casca, influenciando na economia, na comunidade e na região. A comunidade prosperava e ali também funcionava uma ferraria ao lado do moinho, fábrica de banha e um hotel onde dormiam os viajantes. No início, o transporte dos produtos excedentes era feito pelo carreteiro Licieri Visioli, que levava os produtos até Cocoré em carroças. A comunidade Nossa Senhora do Caravaggio recebia a todos de braços abertos, movidos pelo trabalho, oração e fé. Os padres que vinham a cavalo para visitar as famílias e rezar as missas eram muito bem recebidos nas famílias. As imagens dos santos eram esculpidas em madeira, sendo a imagem de Santo Antônio e Jesus crucificado, feita em madeiras, esculpidos pelo artesão Rico Gava.
Estas ainda permanecem na igreja até hoje. A segunda imagem de Nossa Senhora do Caravaggio, também esculpida em madeira, foi levada a Passo Fundo, na Casa de Retiro dos Padres. Em 1914, o senhor de Domênico Balbinotti e sua esposa Luídia Salvador oficializaram a doação do terreno para a mitra diocesana de Guaporé, através do padre João Zanella, onde estava construída a igreja e mais tarde foi construído o salão. Em 1984, foi construído um novo salão em alvenaria, sendo ampliado nos anos de 2008 e 2024. Em 1990, a antiga igreja cedeu lugar para o lugar da igreja construída em alvenaria. Em 2019, foi realizada obras na igreja, um novo portal na frente da igreja, onde Nossa Senhora de Caravaggio e Joaneta recebem a todos os fiéis e romeiros de braços abertos com muito amor. A comunidade orgulha-se por doar à igreja 3 ordenações sacerdotais. Os padres: Padre Lauro Luiz Visioli, ordenado em 7 de fevereiro de 1987, Padre Carlos Jaruzelski, ordenado em 30 de janeiro de 1988, e Padre Jocelino Léo Visioli, em memória, ordenado dia 15 de fevereiro de 1997. Entre os momentos marcantes da comunidade, destacam-se as ordenações sacerdotais, a festa de 100 anos da capela, ocorrida em 2009, e as Santas Missões Populares. Atualmente, a comunidade de Nossa Senhora de Caravaggio conta com 23 sócios e espera prosperar na fé em Jesus Cristo e na proteção de Maria, na imagem de Nossa Senhora do Caravaggio. Convidamos então ao histórico da Capela São Paulo. Histórico da comunidade São Paulo. União, fé e oração. Isto é o que possuíam algumas pessoas no início da década de 1920. A Capela São Paulo foi fundada num período de grandes mudanças para a região. A recém-criada paróquia de São Luís de Casca e a intensificação da colonização da região trouxeram ânimo e coragem a algumas famílias que decidiram se unir na fé e fundar uma capela. Os registros históricos da paróquia de São Luís apontam que em 8 de março de 1922 foi feita a escritura pública de doação do terreno da igreja e por José Paini e esposa, e do cemitério por Valentino Motter e sua esposa Antônia Sericato Motter. No dia 4 de julho de 1922, o padre Hamilton Boni fez a bênção da Capela São Paulo da linha 4 e 5, sendo uma pequena igreja de madeira bruta. Constam nos registros da comunidade que a reunião de fundação da Capela São Paulo teria ocorrido em 25 de abril de 1922, constatando 13 sócios fundadores: Albino Scottini, Ernesto Labrati, Giuseppe Cararo, Giuseppe De Col, Giuseppe Paini, Guerino Labrati, Guilherme Zabor, Luiz Motter, Manuel Varali, Paulo Brescancin, Pietro Paini, Secondo Valandro, Valentino Motter. A primeira diretoria foi assim composta: Valentino Motter, Giuseppe Cararo, Giuseppe De Col e Valentino Motter o Cacheiro. Neste local havia muita certeza
Então acharam por bem escolher como padroeiro São Paulo, por ser protetor contra as picadas de cobra. O terreno para a construção do salão foi posteriormente doado por Paulo Brescancini. Em 29 de julho de 1925 foi criada a paróquia de São Domingos, para a qual a Capela São Paulo passou a pertencer. No ano de 1932, o prédio da igreja foi renovado, sendo construída uma igreja de madeira beneficiada. Em 29 de junho de 1986, foi inaugurada a atual igreja, então de alvenaria, construída por sugestão do Monsenhor Paulo Chiaramonte. O sino da capela foi fabricado em 1928 na Itália. Durante muito tempo, manteve-se o costume de tocar o sino em determinados horários do dia. O toque do sino era ouvido por toda a comunidade e arredores, e além das horas, era usado para comunicar missas, falecimentos e outras ocasiões. Várias pessoas ficaram responsáveis em algum período pelo badalar do sino. Genésio Peruzan, Reni Bresolin, Selvino Bresolin. Já foram pregadas 3 missões na comunidade. Primeiro com os Freis Capuchinhos e posteriormente 2 vezes com os missionários saletinos. Padres que já passaram por esta capela. Na fundação, enquanto paróquia de São Luís, Padre Aneto Boni. Quando pertencia à paróquia de São Domingos, Cônego José Bardim, Padre Alexandre Studzinski, Padre Basílio Volpato, Cônego João Benvenu. Quando foi constituída a paróquia São Brás, Padre Fernando Luiz Gazola, o primeiro pároco, Padre Guerino Parisotto, Monsenhor Paulo Chiaramonte, Padre Dionísio Benvenu, Padre Artêmio Fusqueira, Padre João Supiezar, Padre Fernando Luiz Gazola e novamente Padre Dionísio Benvenu. Os primeiros ministros da Eucaristia da Capela foram nomeados em 14 de novembro de 1995, nomeados por D. Urbano Algaia. Logo em seguida, iniciou-se a Eucaristia permanente na Capela São Paulo. Foram nomeados, em toda a história, 8 ministros da Eucaristia na comunidade, dos quais 2 estão atuantes. O primeiro salão construído na capela compreendia na parte inferior o bar e na parte superior a escola, que nas festas servia de espaço para abrigar as pessoas e servir o costumeiro café. Posteriormente, o salão foi substituído, sendo no seu lugar feito um salão com material adquirido do antigo salão paroquial. Mais tarde, foi construído um salão de alvenaria, que recentemente foi substituído por um novo e grande centro poliesportivo, inaugurado em 30 de junho de 2013. Atualmente, residem 34 famílias, sendo 96 pessoas ao total. Os primeiros professores foram Giacomo Savariz e Ernesto Carati. Houve 4 religiosos oriundos da comunidade. Padre Reni Bresolin, que celebrou sua primeira missa solene na comunidade. Bispo Jorge Peruzan, que celebrou sua primeira missa solene na comunidade e atualmente é bispo em Rio Grande. As irmãs religiosas Domingas Durante e Imelda Nissola. Em 2022,
durante as comemorações do centenário da Capela São Paulo, foi realizado um triduo preparatório, organizadas pela equipe da Matriz São Brás, da Paróquia São Domingos e da Paróquia São Luís de Casca. Em 1922, as condições de vida eram bem mais difíceis. Nossos antepassados fundadores e primeiros moradores desta comunidade sofreram muito para prosperar e criar suas famílias. A comunidade não surgiu como um clube de lazer ou salão para entretenimento. Isso veio depois. A união inicial surgiu pela fé com a criação da capela. Foi através da igreja que essa união prosperou. Nesta caminhada, muitos vieram residir aqui e muitos seguiram para outros caminhos. Mas a comunidade está aqui. Nós somos a comunidade. Convidamos agora o pessoal da Paróquia São Brás para fazer a história. Histórico da Matriz Paróquia São Brás. Era 1906. Com muita dificuldade, começaram a chegar algumas famílias que haviam saído da Itália com a promessa de encontrar aqui salame pendurado em árvores. De tantas que eram as ilusões para que de lá saísse, visto que a Itália estava se tornando superpovoada. E o que encontraram aqui? Somente mata virgem, a qual, com muito sacrifício, começaram a desbravar e estabelecer suas moradias. 1906, chegaram Antônio Triquez e Francisco Selicato. 1907 a 1908 chegaram Vitória Lázari, que se estabeleceu com uma bodega, Pedro Aschi, Máximo Paludo, Antônio Sartori, famílias Pedot, de César e Colle. 1909 chega Severino Vanini, que se estabelece com uma pequena casa comercial. Os primeiros moradores, além de ferramentas de trabalho e a vontade de trabalhar, trouxeram dentro de si um forte ardor cristão e o costume de praticar a religião ensinada por seus pais. Pensando nisto, juntaram-se e começaram a discutir a ideia de planejarem a construção de uma capela. Quando ergueram a igrejinha, não tinha imagens. Então Dona Dozolina sugeriu buscar o quadro de São Brás que estava sobre a cabeceira da cama. E todos aceitaram, e assim começou a devoção e veneração a este santo. Logo foram chegando as demais famílias e a localidade foi crescendo. Construíram a antiga igreja em madeira, depois a atual que sofreu algumas modificações, mas que continua a mesma em terreno doado pelo senhor Antônio Triquez. Como a comunidade já era numerosa, os moradores começaram a lutar para obter a independência. Finalmente, a 25 de fevereiro de 1968, Dom Cláudio Colle instalou a nova paróquia de São Brás, ressaltando o sentido da paróquia, promoção do povo, presença do Cristo Eucarístico e presença do ministro de Deus. Dando em seguida posse ao primeiro pároco, Padre Fernando Luiz Gasol. No dia 17 de março, foi constituída a primeira diretoria. Silvestre Piloneto, Antônio Matiello, Giovanni Triquez e Artemio Benvenuto. Conselheiros Severino Vanini, André Tibola e Antônio Razé.
montaram a primeira rural e decidiram iniciar a construção da casa paroquial. Já no mês de julho, foi decidido construir um salão de madeira. Muitos moradores doaram pinheiros e todos deram dias de serviço. Assim, o salão ficou pronto e no dia 4 de novembro, o pároco pôde entrar na casa já pronta. Até então estava hospedado na casa do senhor Severino Vanini. Ao decorrer do ano, também o pároco foi organizando a vida religiosa e visita às famílias. Em agosto de 1969, a paróquia assumiu o cuidado da água, responsabilizando-se pela mesma, cujo zelador era o senhor Erasmo Bettinelli. Dia 19 de outubro, agraciados pela brancura de uma grande geada, foi inaugurada a gruta em terreno doado pelo senhor Severino Vanini. Em novembro, a comunidade instalou a repetidora de TV paga com recursos de uma promoção. Em abril de 1970, foi trocado o telhado da igreja e foi rebaixado. Em junho, a comunidade promoveu a primeira festa junina. 31 de 10 de 71, torneio de veteranos organizado pela comunidade. 8 de 12 de 71, posse dos primeiros ministros da Eucaristia, Vitório Castanheira, Antônio Matiel e Davi Dallagnol. 9 de 1 de 72, primeira Eucaristia de 187 crianças acompanhadas dos pais e irmãos. Março de 1972, começaram as reuniões para pedir o ensino fundamental e a 10 de 4 de 72 foram instaladas a quinta e sexta séries com os seguintes professores: Irene Vasquievics, Vânice de Marinho, Carmen Calete, Aurora Gobi, Padre Fernando Luiz Gazola, Wilson Damo e Inês Ursa, que lecionavam de casa. Eram mais de 180 alunos, onde por muito tempo foram montadas as salas de aula no salão paroquial. 2 de abril de 1972 foram organizadas as primeiras equipes de liturgia e catequese. Abril de 1972, criação da Legião de Maria Adulto e Jovem, com a primeira diretoria formada por Ana Maria Bettinelli, Argentino Tibola, Inês Usa e Zenaide Vanini do Meleiro. Maio de 72, compra de uma Toyota. 15 de 9 de 72, começaram as reuniões da área em Marau, onde participaram Hilda, Elvira e Inês. No dia 5 e 6 de 8 de 72, primeiro curso de noivos com casais de Passo Fundo, onde participaram 200 jovens. 21 de 10 de 73, promoção em favor da biblioteca da escola e do jardim da infância, que funcionou por alguns anos nos fundos da igreja. Começou-se a preparação para as transmissões, que aconteceram no ano seguinte, de 2 a 10 de março, com os freis caputinos. 1974, após as missões, organizou-se os grupos de jovens em todas as comunidades. Abril e maio de 74 foi colocado o piso e os bancos na matriz. E em 2 de fevereiro de 75, finalmente foi inaugurada. A partir de abril de 75, criou-se o boletim paroquial às quartas-feiras e ao meio-dia na Rádio Alvorada de Marau. 8 de 12 de 75, inauguração da primeira churrasqueira. 22 de 2 de 76, torneio de laço organizado pela comunidade e quadro de laçadores da propriedade do senhor Silvestre Peroneto, com missa crioula, onde o padre Fernando, com um grupo de cavaleiros, saíram a cavalo de frente à matriz até o local. Julho de 1976, o padre Alexandre, já em idade avançada, foi acolhido pela comunidade, onde voluntários construíram sua casa. 1º de janeiro
de 77, foi ordenado o padre da paróquia, Padre Euclides Benedetti, o primeiro padre. Em 6 de fevereiro de 77, houve a primeira troca de pároco, onde assumiu o padre Querino Parisotto. 13/3, primeiro grupo de cursinho. 21/3, criação do clube vocacional, coordenado pelos casais Admílio e Inês Perusso e Valdemar e a Divina Cobre. 28/5, primeiro baile gauchesco organizado pela comunidade. 10/8 de 77, jubileu de ouro do padre Alexandre, com a presença de mais de 60 sacerdotes, bispos e uma multidão de fiéis. 10/11 de 77, iniciou-se a ideia da construção do salão atual, que foi concluído e inaugurado em 7/11 de 81, com o esporte no salão. Setembro de 78, inicia seu trabalho organizado pelos grupos de família. 9 de dezembro, primeiro baile do chope, organizado pela comunidade. Fevereiro de 79, inauguração da biblioteca paroquial. 11/6 de 79, a paróquia promove um curso de enfermagem de 2 semanas para principiantes, onde participaram 18 pessoas. 17/10 de 80, a Igreja toma a iniciativa de começar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manini, convidando pessoas do Sindicato de Casca e Passo Fundo. 3/3 de 81, instalou-se a pedido da comunidade na parte baixa do salão a fábrica de Guardiã de Veranópolis para costurar molas. 11/4 de 81, curso de noivos coordenados pelos casais daqui: Neigo e Neide, Enio Ivanes, Roberto e Inês, Domingos e Ivo. Abril de 81, modificação telefônica e entrega de 20 telefones da comunidade. 21/11, jubileu de prata do padre Querino. 15/10 de 82, instalação do posto de saúde como iniciativa da comunidade. 5/2 de 83, ordenação sacerdotal do Frei Antônio Castanheira. 13/2 de 83, troca de pároco. Assume a paróquia como o Sr. Paulo Chiaramonte. A comunidade sempre foi muito solícita nas horas difíceis. Houve diversos incêndios e a comunidade sempre apoiou as famílias. Maio de 83, reforma do sino e troca da iluminação da igreja. 19/9 de 84, o vendaval tirou o telhado da casa paroquial, prefeito logo após. 20/2 de 85, a primeira reunião no salão paroquial para a comunidade. Pedir o calçamento ao redor da praça e depois nas demais ruas. Abril de 85, fundação do apostolado da oração. Dezembro de 85, construção dos muros em frente à igreja. 1986, foi construída uma fábrica de sapatos no térreo do salão. 29/10 de 83, uma comitiva de 35 pessoas, entre elas o Monsenhor Paulo Chiaramonte, foram a Porto Alegre para forçar a aprovação do processo de emancipação de Vanini e do asfalto da Vica Navarro da Casca. 8/2 de 87, ordenação sacerdotal do Padre Lauro. 23/11, jubileu de ouro do Monsenhor Paulo Chiaramonte, uma grande festa para todos. 30/1 de 88, ordenação sacerdotal do Padre Lauro Castelli e Frei Carlos Giarossi. 4/13 de 88, instalação do segundo grau com a participação da comunidade. 18/3, falecimento do Padre Alexandre Strutinski. 9/5 de 88,
abertura dos bancos do Brasil e Banrisul no térreo do salão. 31/7, inauguração da churrasqueira, picador e palcos atuais. 19/2/29, troca de pároco, assume o padre Dionísio Bebenhu. Julho, troca do sacrário. 10/11/90, novos ministros da Eucaristia receberam o mandato do senhor bispo Dona Carmen, Dona Nilsen, Yolanda, Vanderlei, Inês e Marisa. 16/2/91, troca de pároco, assume o padre Artêmio Musqueira. 27/2/92, ordenação sacerdotal do padre Reni Bresolini. 13/2/94, troca de pároco, assume a paróquia o padre João Subiza. Em 94 foram construídos os banheiros públicos internos da comunidade e foi trocado o telhado da igreja. Dezembro de 1994, criação dos conselhos comunitários de pastoral. 1995, início da catequese familiar. 2 de julho de 95, introdução do CC e logo após CLJ na paróquia. 1996, reforma e aumento do salão com 2 salas de catequese e reuniões. 15/2/97, ordenação sacerdotal do padre Josefir Léo Visioli. 24/4/97, Santas Missões Saletinas. 24/5/97, ordenação sacerdotal do padre Jorge Ribeiro Santos. 1997, reforma dos vitrais da igreja, do altar e pintura do Cristo ressuscitado e laterais. De 27 a 30 de 98, o ECC, Encontro de Cabais de Cristos na paróquia. O ano de 2000 foi o ano das Santas Missões Populares, que culminaram na Semana da Família e encerraram no dia 12/8/2000. 30/12/2001, Jubileu de Prata do Padre João, como uma grande festa de presença de numerosos sacerdotes e do bispo. Em 2004, ampliação do salão, muros, coberto da churrasqueira e picador. 24/9/2006, ordenação sacerdotal do Padre Jandir Danese. 21/10/2006, morre Frei Antônio Castanheira, deixando a comunidade muito entristecida. E embora tenha sido enterrado em Goiás, a tardinha celebrou-se uma missa com a presença de grande multidão. 4/2/2007, troca de padre. Volta a assumir a paróquia o padre Fernando Luiz Gazola, que veio a falecer no dia 14/4/2021 e assumiu a paróquia o padre Dionísio. 14/7/2017, fórum da Igreja Católica no Salão Paroquial, com a presença de numerosas pessoas das paróquias de São Domingos, David Canavados, Cirilco e Vanini. A paróquia conta com as seguintes religiosas: Henriqueta Besomo, Maria Verônica Zabot, Domingas Durante, Lourdes Ouro, Amábile de Col, Aidete Maria Vicense, Terezinha Deon, Gema Vicense, Ibel de Nissola, Derli Stanislavs Ouro, falecidas Aparecida Zabó e Noemia Sodaté. E conta com os religiosos Frei José Deon, Laudino Bertoldo e o falecido Alessio do Café. No dia 29/6/2009 foi ordenado sacerdote Frei Clóvis Bettinelli. 28/10/2009, Padre Jorge Perozan foi ordenado bispo auxiliar de São Paulo e no dia 24/8/2024 assumiu como bispo de Rio Grande. 18/8/2024, 15 novos ministros receberam o mandato de Dom Rodolfo.
A paróquia São Brás é formada pela sede e pelas capelas São José, São Sebastião, Nossa Senhora de Caravaggio, Nossa Senhora de Fátima, São João Batista, Nossa Senhora da Saúde, Santa Rosária, São Paulo, São Roque e Nossa Senhora da Salete. Hoje suplicamos a Deus que a paróquia continue sendo uma comunidade de fé participativa. Suplicamos as bênçãos dos padroeiros, São Brás e as luzes do Espírito Santo e a bênção copiosa de Deus.